Quem aí não tem medo de morrer de infarto? Todo mundo tem, eu sei. Se você tem esse medo, você precisa assistir esse vídeo para se tranquilizar. Sabia que existem alguns testes, alguns exames que nós cardiologistas fazemos e que identificam o risco de você ter um infarto? Vamos falar hoje aqui de 5 exames? Esses 5 exames vão dizer muita coisa sobre a saúde do seu coração. Agora, será que a gente consegue descartar em 100% suas chances ali de ter um infarto, mesmo com esses 5 exames complementares estando ali completamente normais? Fica comigo até o final do vídeo para descobrir isso aí. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, meus coração, tudo bem? E aí, já fez o teu check-up esse ano? Tá com os exames complementares ali normais? Será que foram solicitados todos os exames para descartar um futuro infarto agudo do miocárdio? A gente sabe que quem faz os check-ups regulares, tomam suas medicações direitinho, consegue sim diminuir e muito o risco de possíveis complicações cardiovasculares, como o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, as arritmias, a própria morte súbita. Mas será que isso é o suficiente? Hoje eu vou falar de 5 exames para prevenir o infarto e para estratificar o teu risco cardiovascular. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, já curte aí e não esquece de compartilhar esse vídeo. Mas vamos lá, vamos falar dos 5 exames? Primeiro exame é o score de cálcio coronário. Já ouviu falar desse exame? Já fez esse exame alguma vez? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O score de cálcio coronário é um exame que pouca gente conhece, mas que nós cardiologistas, volta e meia ali, a gente solicita. É realizado por meio de uma tomografia computadorizada. O exame é rápido, é não invasivo, não precisa nem de jejum, ele não vai contraste. É utilizado então radiação para criar imagens detalhadas do coração e principalmente das artérias coronárias. Essas imagens servem para calcular a quantidade de cálcio que tem na parede das artérias. Na hora do exame, então, são colocados ali eletrodos no tórax do paciente para monitorar o ritmo cardíaco durante todo o exame. Aí a tomografia ali faz uma captação de imagens sincronizadas com seus batimentos cardíacos. E esse exame dura em torno de 10 minutos. O resultado é liberado, então, na forma de valor, de número mesmo. E pode variar aí desde 0 até números acima de 1000. E aí, se você tiver um score 0, significa que você não tem cálcio nas suas artérias e que seu risco, então, de infartar em curto prazo, ele é muito baixo. Se você tiver um score ali entre 1 e 100, significa que tem um pouco de cálcio ali nas artérias coronárias e que aí você ainda assim tem um risco baixo. Entre 101 e 400 já vai para risco moderado e se der acima de 400, significa que o seu risco é elevado para infartar. Ou seja, se não houver cálcio nas suas artérias, o seu risco de infartar é muito pequeno. Mas eu posso falar que é 0? Não, isso eu não posso falar. Existem alguns casos em que o paciente tem a placa mole, ou seja, aquela placa sem cálcio. O processo da aterosclerose está ocorrendo, mas ainda não houve a formação de cálcio, sendo a placa ali rica então em lipídios, material inflamatório, mas sem cálcio. Existem também os infartos que ocorrem sem placa aterosclerótica. Sabia disso? Infarto sem entupimento. É mais raro, mas também pode acontecer. E para quem que a gente indica então o score de cálcio? Ele é indicado para pessoas então com risco intermediário ali de doença cardiovascular. E para saber qual é o risco, a gente tem até calculadoras que auxiliam o médico a estratificar o risco do paciente. Então se você tem o colesterol elevado, se tem hipertensão arterial, se tem diabetes, se é tabagista, se está acima do peso, pode ser que o teu médico te peça esse exame. Se você tem mais de 40 anos de idade, se a mulher aí está na menopausa, se você tem histórico familiar de doença cardiovascular ali de forma precoce, pode ser solicitado então o score de cálcio. Vamos lá, segundo exame? PCR ultrassensível e a glicemia. Esses exames avaliam condições silenciosas, como a inflamação, o diabetes, e muitas vezes passam ali desapercebidas e que contribuem no desenvolvimento de doenças do coração, incluindo o infarto. Mesmo quando o colesterol está dentro do normal, esses marcadores podem revelar riscos adicionais e vão ajudar então na prevenção de eventos cardíacos ali mais graves. A PCR é uma proteína produzida pelo fígado em resposta à inflamação do nosso corpo. E a versão ultrassensível, que é o que a gente pede, detecta ali níveis muito baixos de inflamação. Ou seja, ela pode alterar mesmo sem você ter nenhum sintoma visível. E a gente sabe que a inflamação crônica, ela vai danificar a parede das artérias. Isso pode piorar então a formação de placas ateroscleróticas, principalmente aqui no coração. E quando uma placa dessa se rompe,
junta a plaqueta, forma coágulo e o que acontece? O infarto agudo do miocárdio. No caso, se a tua PCR ultrassensível é menor do que 1, você tem então baixo risco cardiovascular. Se está entre 1 e 3, o risco é moderado. E se está acima de 3, você tem alto risco para eventos cardiovasculares, sendo então um marcador de risco para eventos cardiovasculares. E a PCR é um alerta mesmo para as pessoas ali que têm o colesterol normal, por exemplo. Isso nos ajuda a orientar o paciente mais precoce e diminuir então o risco dele ter um infarto no futuro. E quando a PCR está elevada, o que fazer? É fazer mudança no estilo de vida, fazer uma alimentação anti-inflamatória, praticar exercício físico regular e, quando necessário, usar os medicamentos prescritos ali pelo teu médico. Outro exame importante, pessoal, é a glicemia. Ela mede os níveis de açúcar no sangue. Se você está com a glicemia maior ou igual a 100, ali em 2 medidas, você já tem pré-diabetes, já tem a intolerância à glicose. E maior ou igual a 126 em 2 medidas, você é diabético. Estou falando isso aqui em jejum. E eu sempre falo que o diabético ele tem mais chance de infartar. Por isso que você tem que manter os níveis de glicose sempre controlados. A glicose aumentada aumenta o processo da aterosclerose, aumenta o risco de você infartar. Pra vocês terem uma ideia, o diabético infarta 4 vezes mais do que quem tem a glicemia normal. Então mantenha os seus níveis de glicemia de jejum e hemoglobina glicada ali dentro da normalidade. E a glicemia de jejum é sempre feita ali em consultas de rotina. Já a PCR ultrassensível ela vai ser indicada para pacientes ali com risco cardiovascular intermediário ou elevado. São aqueles com obesidade, são sedentários, os tabagistas, diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos e por aí vai. Vamos lá, terceiro exame é o teste ergométrico, pessoal. O teste ergométrico avalia a circulação coronariana em condições de esforço. Eu faço lá na clínica também. Ele ajuda a identificar se o paciente tem artéria entupida do coração e que muitas vezes não é perceptível ali quando o paciente está em repouso. Inclusive já tem um vídeo meu que eu mostro o exame completo. Depois você vai lá e assiste, digita teste ergométrico, Dr. Roberto Iano vai lá e assiste. Mas no exame eu coloco eletrodos ali no paciente para monitorar o eletrocardiograma, um aparelho de pressão também para medir a pressão arterial durante o exame. O paciente então caminha na esteira, gradualmente a velocidade e a inclinação vai aumentando então a carga de esforço do paciente. E o exame é encerrado quando o paciente chega na exaustão, quando apresenta algum sintoma importante, como dor no peito forte, por exemplo, ou quando eu detecto alguma alteração importante no eletrocardiograma. Então esse exame é extremamente importante para identificar a isquemia, se o paciente tem artéria entupida no coração. Além disso, ele auxilia no diagnóstico de arritmias, avalia a capacidade física do paciente, serve para orientar o paciente em relação à atividade física, serve para monitorar os pacientes com doença arterial já estabelecida. Resumindo, esse é um exame importante para prevenção de infarto. Você já fez o seu esse ano? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá, quarto exame, perfil lipídico. Esse é um exame de sangue essencial para avaliar os níveis de gordura no organismo. As alterações do perfil lipídico estão diretamente ligadas ao risco de doenças cardiovasculares, incluindo infarto e AVC. E a gente sempre pede, porque é um exame simples, acessível, fornece informações valiosas para identificar ali fatores de riscos possíveis que podem ser modificados através da dieta, exercício físico, através de medicamento. O LDL, que é o colesterol ruim, deve estar sempre abaixo de 130. Isso para paciente de baixo risco, podendo variar como meta até abaixo de 50 miligramas ali por decilitro para pacientes de muito alto risco, como pacientes ali que já infartaram, por exemplo. Já o HDL, que é o colesterol bom, deve estar sempre acima de 40. E os triglicérides sempre abaixo de 150. Então, se você quer manter o teu risco de infarto baixo, mantenha os seus níveis de colesterol normais. Vamos falar agora do quinto exame, qual que é? É a lipoproteína A. Já ouviu falar? A lipoproteína A é um marcador de risco também para infarto e AVC. Quando aumentada, ela facilita o processo da aterosclerose. Ela exacerba o processo de inflamação arterial. Então, níveis elevados da LPA estão associados ao maior risco cardiovascular. Isso independentemente de outros fatores de risco, como LDL, colesterol, HDL ou os triglicérides. A LPA é uma lipoproteína semelhante ao LDL, mas com uma proteína adicional chamada apolipoproteína. E diferente do LDL, ela depende só de fatores genéticos, não depende da alimentação, não depende do estilo de vida. Valores de LPA abaixo de 30 classifica o paciente como baixo risco. Entre 30 e 50, ele é risco moderado. E acima de 50, o risco é elevado. E associado, então, à maior chance de eventos cardiovasculares. Como ainda a gente não tem medicamento para tratar diretamente a LPA,
Quando ela está aumentada, a gente tende a ser mais rigoroso no controle dos outros fatores de risco, como LDL, triglicérides, pressão arterial, glicemia e, sempre é claro, né, estimular o paciente ali a uma mudança radical no estilo de vida. Lembrando que a medicina evolui muito rápido e já tem novos medicamentos para LPA, né, sendo desenvolvidos aí. Então, nos próximos anos, a gente vai ter muita evolução com relação à LPA. Mas então é isso, pessoal. Vocês conheciam todos esses exames? Esses 5 exames seus estão normais? Com esses 5 exames complementares normais, você consegue sim prevenir o infarto. Não posso dizer, lógico, que tua chance de infartar vai ser 0. Mas posso dizer que se estiverem normais, o risco é muito baixo ali para ter um evento cardiovascular. Lembra então, pessoal, existem maneiras sim de se evitar o infarto. Procure o teu cardiologista, faça o teu check-up regularmente. E lembrando mais uma vez, como eu disse, não é para todo mundo que vai ser solicitado todos esses exames. Eu estou falando aqui de algumas opções de exames que podem ser solicitadas para prevenção de infarto. Mas cada caso é um caso e deve ser avaliado de forma individual. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.